estamos aqui para conversar sobre o mito do leite. É um assunto extremamente polêmico, está com muito embasamento científico, porque eu sei da minha responsabilidade em fazer isso, porque vou ser questionado de várias formas. Eu relutei em fazer isso, mas acho que chegou o momento. E aqui está, porque estamos todos sendo enganados sobre o mito do leite. Junto com o mito do leite, vem o mito do cálcio, que é o calcionismo. É que você acha que você precisa fazer suplementação de cálcio, o que não é verdade. Nós acabamos tendo excesso de cálcio do que falta de cálcio. Se você faz suplementação de cálcio, como eu vou mostrar aqui, você acaba vivendo menos. Não sou eu que estou dizendo isso, tem 3 estudos grandes na literatura mostrando isso. Então, isso é que nós vamos discutir. Então, vamos começar com os dados. Eu tenho aqui em azul para você, Hong Kong, e eu tenho ali em vermelho os Estados Unidos e a Nova Zelândia. Nesse eixo aqui vai mostrando o consumo de cálcio per capita. E no eixo vertical ali vai mostrando fratura de quadril. Vocês vão ver que entre Hong Kong, onde se ingere 500 miligramas por dia de cálcio, e Estados Unidos e Nova Zelândia, onde se ingere em torno de 1.000 miligramas por dia, Nova Zelândia e Estados Unidos têm mais de 3 vezes fratura de quadril do que Hong Kong. Ou seja, quanto maior a ingestão de cálcio, mais fratura. Hong Kong ingere menos da metade de leite e tem mais de 3 vezes menos fratura de quadril do que os Estados Unidos e a Nova Zelândia. Certo? Quanto menos leite, menos osteoporose. Mas você não pensava exatamente o contrário? Você não achava que você precisa tomar leite para prevenir a osteoporose? Eu vou mostrar para você que a literatura científica mostra exatamente o oposto. Por isso que nós chamamos uma aula de mitologia, porque é o mito do leite, é uma mitologia, na realidade. E uma crise de bom senso. Nós temos milhares, segundo a literatura, nós temos 5.400 mamíferos de espécie diferente. Tá? Isso que está na literatura, mais de 5.400 mamíferos. E cada leite de cada mamífero é como se fosse uma impressão digital. Você não encontra 2 mamíferos de espécies diferentes que produzam o mesmo leite. Então é como se fosse a impressão digital. Por quê? Porque os mamíferos crescem em proporção diferente. Um ratinho recém-nascido, para dobrar de peso, é 4 dias. Um bezerro recém-nascido, para dobrar de peso, é 47 dias. Um ser humano nascido para dobrar de peso são 180 dias, são 6 meses. Enquanto que o ser humano, para dobrar de peso, gasta 6 meses, o ratinho, o rato gasta 4 dias, o bezerro gasta 47 dias. Você há de convir que o leite tem que ser diferente, porque a concentração de proteínas, por exemplo, é totalmente diferente de um leite para outro. O rato dobra de peso em 4 dias, o bezerro dobra de peso em 47 dias, o bebê dobra de peso em 180 dias. Então, por isso que não se usa leite de uma espécie para outra espécie. Eu estou falando, por enquanto, só da proteína. Eu poderia estar falando das vitaminas, eu poderia estar falando dos minerais. Então, cada leite para cada espécie. Nós somos a única espécie no planeta Terra que tomamos leite de uma outra espécie. E na vida adulta. Você não conhece nenhum mamífero que mame na vida adulta. Você nunca viu uma girafa mamando. Você nunca viu um leão mamando. Quando era filhote, sim. Mas depois de adulto, não. Nós somos a única espécie que tomamos leite, quando adulto, usando leite de uma outra espécie. E nós vamos ver aqui no decorrer dessa apresentação as consequências de tudo isso. Então, o questionamento que eu quero fazer para você aqui, quando eu falo leite, eu estou me referindo também a derivados lácteos,
Eu não estou me referindo só ao leite, tá? Muito que eu vou discutir do leite vale também para os derivados. Beber ou não beber. Então, se você for na literatura, se você entrar no Amazon.com, você vai encontrar inúmeros livros sobre leite. Um dos que eu recomendo, esse aqui, do Dr. Joseph Keown, mostrando os malefícios do uso do leite. Tá? Aqui tem talvez o mais durão de todos, seja o Devil in the Milk, o Diabo no Leite, onde mostra que o leite que tem a caseína A1 é totalmente diferente do leite que tem a caseína A2. Você vai entender aqui no decorrer da apresentação qual a vaca que produz o leite com a caseína A1 e qual a vaca que produz o leite com a caseína A2. Aqui no Brasil, a maioria dos leites são A1. Em Marrocos, na Índia, na França, predomina o A2, que é muito mais benéfico. Vocês vão entender por que isso acontece. Então, se você entrar no Amazon.com, você vai ter uma série de livros lá. Por que os países com alto consumo de leite e derivados, como é o caso dos Estados Unidos, têm maior incidência de osteoporose e fraturas ósseas do que os de menor consumo, como, por exemplo, os países asiáticos. Todos os países asiáticos não fazem uso de leite, não é costume lá, porque tem intolerância à lactose, então não é comum na dieta do asiático ter leite. Eles ingerem muito pouco, praticamente nenhum leite, e eles são os países, dos países desenvolvidos, os que têm menos osteoporose. Porque a grande maioria dos estudos não consegue demonstrar que uma correlação positiva entre ingestão de cálcio na forma de produtos lácteos e um equilíbrio do cálcio no organismo. Eu desafio você a encontrar um trabalho científico mostrando isso. Porque os países com menor consumo de leite e derivados têm menor incidência de osteoporose e fraturas ósseas. Essa informação não lhe incomoda? Você sabia que o país, quanto menos leite ele ingere, menos osteoporose ele tem, menos fratura ele tem? Você pode sair procurando. Na longa história da humanidade, ingerir leite de vaca é uma anomalia. Realmente, isso realmente começou no mundo para valer a partir de 1850. Porque antes disso, a pessoa tinha a vaquinha dela, tirava 1, 2 litros de leite por dia. Hoje você tem vaca que produz 70, 80, 90 litros de leite por dia. Para você ter uma ideia. Naquela época, as vacas que existiam produziam no máximo 2, 3 litros de leite. O que aconteceu? Vocês vão entender o que aconteceu. Porque nós, humanos, somos a única espécie que toma leite de outra espécie, mesmo na fase adulta, por uma propaganda muito grande que existe do leite. Um fenômeno recente, 7.000 anos, realmente, a partir de 1850, que começou a dominar a história da humanidade. Mas na história como um todo, começou a domesticar, há 7.000 anos atrás, começou a domesticar o gado. Mas era uma coisa esporádica, pequena. Virou uma indústria a partir de 1850. Aqui está mostrando um indivíduo, uma vaca, que dá 2, 3 litros de leite por dia. E aqui mostrando os trabalhadores trabalhando com leite, colocando, mandando para venda. Atualmente, as vacas leiteiras vivem apenas 6, em vez de 20 anos, e a produção de leite, comparada com 50 anos atrás, aumentou 250%. Ou seja, a vaca aumentou a produção de leite em 250% e reduziu a sua sobrevida de 20 anos para 6. Você deve estar preocupado com a explicação, porque antigamente uma vaca vivia 20 anos e hoje ela vive 6. E por que nesse período ela passou a produzir 250% a mais de leite? Claro que foi a interferência do humano, da tecnologia, dos medicamentos, que vocês vão ver aqui, que são usados no leite.
Vocês estão vendo aí um exemplo de uma vaca, olha o tamanho do que ela carrega de leite, ela não consegue nem andar direito. Ela não consegue andar. O útero dela é tão grande, que ela não consegue andar. Ela tem dificuldade até para se locomover. Uma vaca dessa dá 60, 70, 80 litros de leite por dia. Produtos lácteos não fazem parte da dieta da China, do Japão, do Vietnã ou Tailândia. No entanto, os habitantes desses países têm uma das mais baixas taxas de osteoporose e fratura óssea no mundo. As publicações estão aí para você ver, se quiser checar. Certo? Os maiores consumidores de leite do mundo, Austrália, Nova Zelândia, América do Norte e Oeste Europeu, também têm a maior incidência de osteoporose e risco de fratura óssea. Quer dizer, trabalha para um lado, trabalha para o outro. Quanto menos você bebe, menos osteoporose você tem. Quanto mais você bebe, mais osteoporose você tem. Exatamente o contrário da crença que você venha carregando com você desde a infância. E todos que estão nos assistindo aqui via Instagram. O número de americanos diagnosticados com osteoporose aumentou 55% entre 1995 e 2006. Ou seja, a incidência, a prevalência de osteoporose vem aumentando. E se você está planejando viver 60, 70, 80, 90 anos, você vai ter que enfrentar esse problema. Porque esse é quando as manifestações ocorrem. Tá? Mas, como o Papai Noel, o leite veio desde criança, essa imagem, que não tem nada a ver com o leite que está na caixinha, mas essas imagens são apresentadas dos bebês saudáveis, fazendo uso de mamadeiras. A associação é muito forte entre leite, mãe e outras coisas agradáveis na vida. A propaganda é muito forte. Hoje, nos Estados Unidos, per capita, por pessoa, por ano, há um consumo de aproximadamente 300 quilos de leite por pessoa, por ano. E é o país que mais tem osteoporose no mundo. Então, hoje, essa abordagem memética, que vem dos memes, você já ouviu falar dos memes? Memética é a ciência que estuda os memes. Então, um meme muito forte apresentado faz uma grande diferença. Então, vem as propagandas as mais variadas, a do bigode do leite. Com quem? Com o Hulk. É parecendo que o Hulk ficou forte porque tomou leite. Então, essas mensagens subliminares são passadas para o público. Tudo rosinha, tudo bonitinho, né? Tudo delicado, etc. Agora eu pergunto para você, vamos começar a pensar. Quer dizer que o leite, o cálcio está no leite, mas a vaca não bebe leite? Se a vaca fornece o cálcio para o leite e a vaca não bebe leite, de onde que a vaca tira o cálcio? Do capim. De tudo que é verde tem cálcio. Tudo que é verde tem cálcio. A própria vaca não bebe leite. E ela tira o cálcio de um outro alimento, que é o que é indicado para a gente também tirar. É de outros alimentos. Certo? Você já tinha parado para pensar nisso? Que a vaca não bebe leite e ela põe cálcio no leite? De onde a vaca retira o cálcio, já que ela não consome leite? O leite, 87, 88% do leite é água. Tirando isso, vão pegar 12% que vão sobrar. 12, 13% que vai sobrar. E desses 12, 13% que sobrou, a maior parte é açúcar. É açúcar do leite, ela chama lactose. Ela é quebrada por uma enzima chamada lactase em galactose e glicose. Até os 9 anos de idade, mais ou menos, nós produzimos lactase. Uns mais, outros menos. A partir dos 9 anos, praticamente, nós produzimos quase nada de lactase. Tá? Então, a criança tem que ter lactase para poder
digerir o leite da mãe, que vai quebrar desse jeito que vocês estão vendo aqui. Então a lactase entra ali e quebra. Mas a partir dos 9 anos cai quase que 100% a produção de lactase no corpo. Você vê a intolerância à lactose. Os afro-americanos, 75% dos afro-americanos têm intolerância à lactose. Os nativos americanos, o povo indígena americano, mais de 90%. E os asiáticos, mais de 95% dos asiáticos têm intolerância à lactose. Por isso que leite não faz parte da dieta dos asiáticos. E quando vou voltar aqui para você ver, quando a lactose é quebrada em galactose e glicose, essa galactose também tem que ser metabolizada. E existem polimorfismos genéticos onde a galactase, que é a enzima que metaboliza a galactose, também está carente, também está deficiente. Então, às vezes, eu não tenho um problema com a lactose, mas eu tenho um problema com a galactose. E aí essa galactose aumenta no meu sangue. E a doença se chama galactosemia, que está escrito aqui, que é difícil, mais difícil ainda de fazer o diagnóstico. A maioria da população asiática, africana e nativa americana é deficiência de lactase após a infância. Tem quando nasce, mas depois acaba, não tem mais. Leite não pode ser considerado um sport drink, não previne osteoporose e possivelmente contribui para o desenvolvimento de doença cardiovascular e câncer de mama e próstata. Tem trabalhos na literatura mostrando isso, eu não vou inventar nada. Aqui está mostrando o Comitê dos Médicos Americanos declarando isso. Em 2001, é a decisão médica falando sobre isso. É o Comitê Médico Americano está dizendo isso. Osteoporose é uma doença pediátrica com consequências geriátricas. Uma menina de 15 anos de idade que está tomando pílula anticoncepcional, ela já começa a ter osteopenia. Ela já está trabalhando para ter a osteoporose. A osteoporose é uma doença que começa lá na infância, mas as consequências são depois de uma certa idade. Já que você está planejando chegar numa certa idade, eu acho que é melhor você começar a se preocupar com a osteoporose agora, e não depois, que aí é tarde demais. Estudos demonstram que o leite de vaca não protege seres humanos contra a fratura óssea do modo como nos foi ensinado. De fato, o alto consumo pode aumentar o risco de fratura. Quem fala isso é o Dr. Walter Willett, que faz parte desse trabalho aqui, ele é um dos coautores, e isso vem nada mais, nada menos da Harvard School of Public Health. Não é o Laí Ribeiro falando, é Harvard falando. Tudo isso que eu estou falando aqui e vou falar está embasado em publicações científicas. Eu posso me defender a qualquer momento do que eu estou falando, porque eu não estou inventando nada. Eu estou mostrando o que está na literatura. O Departamento de Agricultura americano, você vai ver aqui, ele coloca do ladinho aqui do prato, é o chamado My Plate, que substituiu aquela pirâmide absurda que tinha, veio agora choosemyplate.gov. Vocês estão vendo aqui dairy, estão vendo aqui que tem leite como parte do processo da alimentação. Tá bem? Olha lá, leite. E isso foi em 2011, o Departamento de Agricultura americano sugerindo que você tenha uma refeição e tome um copo de leite. E a sugestão é que você tome 3 copos de leite por dia. Universidade de Harvard retira leite e laticínios da pirâmide alimentar. Isso é uma notícia fabulosa. Você vai ver aqui que Harvard agora, isso é o Dr. Walter Willett e o Dr. Leif Durd, ambos professores de Harvard, e eles mostram aqui o plate, o prato, e o que você está vendo aqui, ó? Você não vê mais leite. No lugar do leite, no lugar de dairy, eles colocaram water, colocaram água. Então, Harvard está dizendo aqui, ó, Harvard School of Public Health. Está aqui para você, ó. Está aqui, ó. Harvard School of Public Health, saúde pública, tirou o leite da refeição. Finalmente, levou muitos anos para isso, mas tirou.
Tá? Chegaram à conclusão que faz mal. Tá? Grama por grama, couve tem mais cálcio do que leite. Pra você ter uma ideia, que a vaca tira o cálcio do que ela come de verde, certo? Do que ela come de verde, do capim. Eu recomendo, se você tiver chance, que você leia esse livro. Esse indivíduo aqui, Thomas Levy, ele é um cardiologista americano. E ele escreveu um livro, A Morte pelo Cálcio. Ele mostra os trabalhos que as pessoas que suplementam com cálcio morrem mais cedo, tem mais problema cardiovascular, tem mais placa aterosclerótica nas coronárias. Inclusive o iogurte. Se eu for fazer um estudo detalhado de iogurte com você, você vai ver que o CAFO significa Confined Animal Feedlot, confinamento, operação. Esse leite de gado que usa milho, que usa soja, tem açúcar no iogurte, tem antibióticos, tem a pasteurização, quer dizer, matou todas as bactérias boas que estavam lá. É usado no gado para aumentar o leite o hormônio de crescimento bovino recombinante, isso é permitido por lei, e existe, para dar constituição ao iogurte, eles colocam uma alga chamada carragena, que tem ações inflamatórias. Então, aí tem isso, você ainda tem que tolerar. A ação inflamatória da carragena, que é colocada para dar textura ao iogurte comercial que você compra. Uma avaliação de 58 estudos mostrou que não há correlação entre o consumo de leite, os níveis de cálcio e a saúde óssea. Publicação em 2005. Você vai ver que eu não vou cansar vocês, mas eu posso apresentar um trabalho, outro trabalho, outro trabalho, outro trabalho. A tecla é sempre a mesma. É sempre a mesma. Então, essa história de que o leite tem cálcio, e tem sim, só que a absorção do cálcio leite também é pequena, é 30 e poucos %, e que esse cálcio agora vai ajudar na saúde óssea, é uma mentira, porque o cálcio não tem GPS. O cálcio cai na corrente sanguínea, em vez de ir para o osso e para os dentes, esse cálcio agora vai para os tecidos mole, vai para as coronárias, vai para o cérebro, vai para os rins, vai para o fígado e vai causar os seus problemas. E quando tem cálcio demais, a célula morre. Aliás, é o jeito da célula morrer, é um influxo de cálcio durante o fenômeno da apoptose. Então, isso tudo aí é questionado. De novo, cada mamífero tem o seu tipo de leite, a sua assinatura genética, como se fosse uma impressão digital. Você não tem dois mamíferos que têm o mesmo tipo de leite, porque depende do metabolismo daquele animal, daquele mamífero. Só para vocês verem aqui, a vaca, o leite de vaca com o leite de ser humano, olha lá, enquanto que tem 4 de proteína por 100 gramas, tem 1,1, ou seja, 4 vezes mais. Aqui acontece também o sódio, 50,16, o fósforo, 97,18, o cálcio, 118,33. Então, tem 4 vezes mais proteína, tem 3 vezes mais sódio, tem 5,4 vezes mais fósforo e tem 3,6 mais cálcio do que o leite materno. Pra você ter uma ideia. Tá? E metade do carboidrato. Mulheres que fazem suplementação com cálcio têm risco aumentado em 600% para o desenvolvimento de aterosclerose, infarto do miocárdio e acidente cerebral. Esse trabalho está publicado em 2011 no British Medical Journal e é o terceiro estudo a confirmar a mesma coisa. Suplementação de cálcio é prejudicial, encurta a vida. Nós não precisamos de suplementação de cálcio. Conclusão do estudo: mulheres não devem fazer suplementação somente de cálcio para a prevenção de osteoporose. Se você quiser usar cálcio, você tem que usar cálcio, usar com magnésio, usar vitamina D3, usar K2, se você quiser usar cálcio. Nunca o cálcio sozinho, porque ele não tem GPS e ele não vai para onde ele deveria de ir.
Outra coisa importantíssima é a relação cálcio-magnésio no seu organismo. Quanto maior a relação cálcio-magnésio, mais doença cardíaca você tem. Isso aqui é a mortalidade de doença cardíaca por 1 milhão, a relação cálcio-magnésio. Vocês estão vendo aqui a Finlândia, que nessa época era o país do mundo onde mais se morria do coração, a relação em torno de 4, e aí o doutor Karpanen, Heikki Karpanen, inventou um sal chamado Pansal, que convenceu o governo da Finlândia a dar o pessoal usar esse sal em casa, ao invés do sal comum, e houve uma redução de 50% na mortalidade cardiovascular. Vocês estão vendo aqui o Japão, que tem águas magnesianas. O Japão tem a relação cálcio-magnésio em torno de 1,1, enquanto que o da Finlândia é 4, qualquer coisa, do Brasil é 5:1, para você ter uma ideia. Então, quanto maior a relação cálcio-magnésio, maior o seu risco de morrer de doença cardiovascular. Aqui o Japão é 1,2:1, o Brasil é 5:1, porque o Brasil é conhecido pela Organização Mundial de Saúde como um país pobre em magnésio. Porque para ter magnésio no solo, você tem que ter água magnesiana. Para você ter água magnesiana, você tem que ter vulcão. Ainda bem que o Brasil não tem vulcão, mas ele paga um preço por isso. E nós temos, praticamente todo brasileiro tem uma deficiência grande de magnésio.